Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ainda no capítulo 1 do livro, que é dividido entre 3 diálogos de Allan Kardec com visitantes. O primeiro foi com o crítico, o segundo foi com o cético, e hoje finalmente daremos entrada, inauguração do diálogo com o sacerdote, o padre, dependendo da tradução que você tem aí. É um diálogo riquíssimo, importantíssimo, principalmente para aquela época, mas quando nós formos lendo aqui juntos, veremos que ele ainda é muito atual, ele ainda é muito importante, bem como todos os conceitos que Allan Kardec nos ensina, bem como a sua didática, bem como o seu bom senso, que é importante para que a gente traga até os dias de hoje, porque com o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil, a gente leu muita coisa de muitos autores diversos, uns muito confiáveis, outros nem tanto. Mais do que isso, através de palestra, um autor repetindo o outro, um palestrante repetindo o outro, nós fomos arraigando em nós alguns conceitos um tanto equivocados. Então, voltamos lá na origem, essa é a proposta dessa leitura, voltamos na origem para resgatar a base, o pilar da doutrina, para daí sim podermos ler outras coisas e separarmos melhor o que é doutrinário, o que não é doutrinário, usarmos o nosso bom senso, a nossa liberdade, que é um dos temas do texto de hoje. Tá legal? O diálogo com o sacerdote, ele não é dividido por títulos, por temas especificamente, como era o diálogo com o cético. Então, os vídeos a partir de agora serão salvos assim aqui no YouTube, para facilitar quem quiser acompanhar. O diálogo com o sacerdote, vídeo 1, diálogo com o sacerdote, vídeo 2, 3 e por aí vai sucessivamente, tá bom? Sempre separando um grupo de itens ou de questões ou de perguntas que dê um número aproximado aí de tempo no vídeo, que também não fique muito pesado. Feitas essas considerações todas, faltou uma coisa só. Bem-vindo a quem chegou nesse canal há pouco tempo. No último mês, muitas pessoas assinaram aqui, se inscreveram, né? Não é assinar, se inscreveram aqui no canal e eu agradeço essa confiança. Tomara que juntos nós possamos trocar ideias e desenvolvermos ainda mais o nosso conhecimento. Muito melhor quando é em grupo, por isso que esse vídeo está aqui. Vamos lá, terceiro diálogo, diálogo com o padre. O padre vai fazer ele vai perguntar para Kardec, olha só, vou até passar aqui. Permitir-me-eis, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas perguntas? Quer dizer, ele fala assim, olha, você já conversou com o crítico, você já conversou com o cético, pode agora desenvolver um diálogo comigo? Essa é a primeira pergunta desse diálogo todo. E antes que ele realmente faça uma pergunta sobre a doutrina, Kardec vai elencar uma série de conceitos, uma série de propósitos ou propostas, tipo assim, para marcar território. Olha, lógico que a gente vai conversar, mas é assim, assado. E é isso que nós vamos desenvolver hoje. Tá legal? Repetindo o questionamento do nosso amigo frade, abade, sacerdote, padre. Permitir-me-eis, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas palavras? Vamos para Kardec. De boa mente, reverendo, mas antes de respondê-las, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las pormenorizadamente, encontrá-las eis nos livros em que estão expostas.
Neles poderei estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Primeiro parágrafo de Kardec, eu já vou parar. A nossa doutrina, a doutrina espírita, não é proselitista. Ela não está aqui para fazer convencimento de ninguém. Apresenta-se a doutrina, apresenta-se esse desdobramento natural de todas as leis naturais, universais, que a terceira revelação descortina ainda mais depois das duas primeiras, Moisés e Jesus. E você tem a liberdade de concordar ou de não concordar com ela. Não há convencimento de ninguém dentro da doutrina espírita. Não é correto para nós espíritas, com base em Kardec, afirmarmos assim: não, eu estou certo, você está errado. Venha para o meu lado. Parece Star Wars, né? Venha para o lado da luz, deixa o lado negro para lá. Não. Nós não fazemos proselitismo. Nós apresentamos a doutrina. Ele acabou de falar isso para o padre. Se você quer conhecer melhor a doutrina, a conversa comigo não é o suficiente. Conheça as obras, estude as obras e depois você está livre para concordar com elas ou não. Continuando com Kardec. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam. E o número desses não é pequeno, como bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Já paro de novo aqui. O Espiritismo não combatia as outras religiões. Aliás, o Espiritismo não combate muita coisa, né? A gente apresenta as nossas questões e todo mundo é livre, repetindo o que ele falou no primeiro parágrafo. Mas estamos aqui para combater a incredulidade e as suas funestas consequências. O Espiritismo combatia, principalmente nesse momento, lá no início, o materialismo. O materialismo era um problema de verdade. E por que o materialismo era um problema de verdade? Porque nós vínhamos de séculos e séculos e séculos de uma imposição religiosa muito forte, toda dogmática, onde você fazia a pessoa acreditar naquilo com base na ameaça. Se você não acreditar na Santa Madre Igreja ou na Bíblia, você vai para o inferno. Se você não andar aqui nessa linha, se você se entortar no caminho, você vai para o purgatório. Né? Isso quando não vinham penalidades, penas materiais mesmo. A igreja até em um determinado momento se envolveu tanto com o Estado que ela conseguia impor as suas normas, as suas leis. Ela condenava, ela torturava, ela matava, tudo com base em convicções religiosas deles, com base num direito canônico. Então, o que isso fez com o tempo acontecer? Muita gente se afastou de Deus. Por quê? Porque Deus, no entender deles, era a religião. A religião era a representação divina na Terra. A Santa Madre Igreja. Fora da igreja não há salvação. Era esse o lema daquele momento. Poxa, depois de tanta perseguição à ciência, perseguição aos fenômenos mediúnicos, ataques, penas, envolvimento, a venda de absolvições, muita coisa, gente. As pessoas se afastaram, ficaram incrédulas, voltaram a ser agnósticas, ateístas e por aí vai. E esse materialismo, sim, é muito nocivo, porque o materialismo ele estimula o egoísmo, estimula o orgulho, estimula a avareza. Então você para de conviver com todos aqueles princípios que nós podemos chamar de cristãos ou de cidadania
de convivência em sociedade, solidariedade, fraternidade, de olhar ao próximo, tudo aquilo que Jesus falou que a doutrina reforçou depois. Então, essa doutrina espírita, neste momento de nascimento, combatia o materialismo. Tinha um diálogo lindo. Aliás, olha, eu vou colocar, não tinha pensado nisso, pensei agora. Tem um diálogo lindo no filme de Bezerra de Menezes. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um diálogo lindo, onde Bezerra de Menezes é convidado para um debate da parte de um materialista, contra um materialista. E Bezerra de Menezes faz um diálogo lindo. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, quem tiver curiosidade. Então, o materialismo era a incredulidade a quem se dirigia o espiritismo. Tá legal? Não era para quem já tinha fé. Se você já tinha fé, você fosse católico, fosse protestante e estava feliz com isso, ótimo, segue a tua vida aí. Você leu a doutrina e não te interessou, tudo bem, tá valendo. Você acredita em Deus, você, a princípio, tem princípios importantes e fundamentais para a vida em sociedade, que é a que a gente espera mais saudável possível. Voltando para Kardec, hein? Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. Adoro isso, adoro isso. Parou Kardec, né? Esqueci de falar, parou Kardec, agora é André comentando. Liberdade, autonomia. Esta doutrina espírita, ela prega a liberdade para o ser. Nada se impõe. Na doutrina ninguém fala assim, faz assim, se você não fizer assim, o castigo é aquele. Faz assado, se você não fizer assado, a punição será aquela. Não existe isso na doutrina. Nós prezamos fundamentalmente pela liberdade do ser de pensar, a liberdade de consciência. Então, é uma doutrina que prega autonomia. Qual que é o seu grande juiz? A sua consciência. Não é Deus, não é um tribunal divino, nem um tribunal dos inferninhos, não. O seu grande juiz, o seu grande tribunal é a própria consciência. E por quê? Porque é lá que estão gravadas todas as leis de Deus. Resposta lá do Livro dos Espíritos. É lá que estão gravadas as leis de Deus. Então você só precisa do quê? Da sua consciência. E a liberdade para agir de acordo com ela. Acerto e erro, erro, acerto, erro, acerto. Você vai se ajustando, você vai aprendendo, você vai evoluindo dentro da maravilhosa causa e efeito. É assim que você desenvolve, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Dentro da naturalidade, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, sem castigo, sem penalidade, nada disso. Não tem céu, mas também não tem inferno. Tá valendo, né? Tá bom assim, né? Seguindo com Kardec. A seus olhos, toda crença, quando sincera, e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Toda crença, quando sincera, e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Uma das formas de caridade, vamos lembrar que o lema nosso aqui é fora da caridade não é salvação. Não fazer o mal para alguém, para o nosso estágio de evolução, mundo de provas e expiações, mais perto do primitivo do que lá do alto, tá ótimo no começo, né? Não é um excelente começo? Imagina que se ninguém fizesse o mal para ninguém. Esse planeta já seria um lugar muito melhor. Então ele está falando isso. Mesmo que a crença seja errônea, mesmo que ele tenha seus equívocos,
ela tem seus dogmas, ela tem aquelas coisas inventadas pelo homem, se ela estimula o homem a não fazer mal a ninguém, ela já está valendo. Isso é importante, isso o Espiritismo respeita. Nós vamos sempre nos propor pelo lado do bem, essa é a nossa ideia. No melhoramento individual, pessoal, interno, íntimo de cada um, para cada vez mais fazer o bem. Abandonar o nosso lado mal que está aqui ainda, que existe, e devagarzinho aumentando o nosso lado bom, substituindo uma coisa pela outra, combatendo os nossos defeitos, melhorando as nossas virtudes. Esse é o caminho. Respeitamos todos aqueles que pensam da mesma forma, independente da doutrina. Voltando para Kardec, se alguém fosse por sua consciência arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o se quiserdes, porque isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis. Mas, assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. Pausa em Kardec de novo. Eu estou pontuando cada um dos argumentos de Kardec nessa apresentação que ele faz para o sacerdote. Respeito mútuo. Ele fala, se você quiser acreditar que é o Sol que gira em torno da Terra, tudo bem. Primeiro porque isso não vai mudar nada. Continua sendo a Terra que vai girar em torno do Sol. Segundo, nós não queremos violentar a sua consciência, não vamos empurrar para você esse conceito. Se você quer continuar acreditando nisso, acredita. Mas, por outro lado, também respeite a nossa crença, de que isso é uma figura de linguagem que Kardec usou, tá? Então eu vou trabalhar na mesma. Então respeite a nossa, que é o Sol, que é a Terra que gira em torno do Sol. Respeito mútuo. Eu respeitarei você que pensa diferente de mim, e espero de você o mesmo respeito para comigo. É isso. Voltando para Kardec. Se transformardes, porém, uma crença de si mesmo inocente em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Muito bem. Você pega a sua crença, que é pura, que é tranquila, que é uma crença cristã, mas torna ela como base, como ferramenta de perseguição a uma outra doutrina. Então essa pureza sua já foi embora, ela passa a ser nociva e aí sim pode ser combatida. Então você usa os seus argumentos religiosos para falar assim: o espiritismo é coisa do inferno, o espiritismo é coisa do demônio, etc, etc, etc. Com base nas crenças religiosas, você está transformando essa crença religiosa cristã, pura e bonita, em um instrumento de ataque. Logo, o espiritismo pode sim combater estes argumentos. O espiritismo pode combater as ideias, nunca as pessoas. Kardec nunca fez isso. Nunca fez isso. Nos artigos que ele publicava em jornais, onde ele se defendia dos ataques, nos artigos publicados na Revista Espírita, ele sempre combateu as ideias. Os ataques que se faziam contra o espiritismo tinham a sua réplica no campo das ideias. Então, ele usava os argumentos religiosos que eles usavam contra o espiritismo e dentro dos argumentos religiosos assim ele devolvia. No campo das ideias, do argumento, do bom senso. Espetacular essa colocação que ele faz. É um ponto fundamental para um diálogo que se desenvolverá com um sacerdote, naquela época ainda, né? Caminhando para o final. Tal é, senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se hão dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, deixei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o espiritismo não se quer ocupar,
por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Dogmas. Já parei com Kardec de novo. André comentando. Dogmas. Ele sempre que, procurado por diversos líderes religiosos de outras doutrinas religiosas, de outras religiões, ele apresentou os argumentos, apresentou os pontos da doutrina, não discutiu os dogmas deles, porque o Espiritismo não se ocupa disso. O Espiritismo não vai discutir os dogmas criados pelos homens, que estão dentro das outras religiões, porque o Espiritismo não se ocupa disso. Quem criou aqueles dogmas, que se virem para explicar o que eles inventaram. E são muitos, hein? E são muitos. Eles que se virem. Não cabe a nós combatermos, tentar desmistificar, tentar desmontar. Isso é um trabalho de esclarecimento que a doutrina faz por si só e respeita quem quer acreditar ou não. Contra os próprios sacerdotes, aí é que não ia perder tempo tentando combater dogmas, não mesmo. Então, deixa eles, apresentamos os nossos argumentos, não tentamos convencer, muito menos colocamos qualquer pressão sobre estas pessoas, nem abalar a fé deles, nada disso. Você imagina a seguinte figura: chegou um padre ou um pastor protestante, que eram as duas religiões preponderantes na época, e vem conversar com o espírita e querer debater as ideias. O que Kardec faria? É mais ou menos isso que está escrito aqui. Ele dá na mão dessa pessoa um livro dos espíritos. Leve esse livro aqui com você, leia ele e decida por si próprio. Não tem debate, não tem combate, nada disso. Tá aí. Se você acha que é bom para você, ótimo, seguiremos juntos, estudaremos mais. É uma doutrina que está em pleno desenvolvimento. Ainda mais nesse livro aqui. Esse livro está bem lá no comecinho do desenvolvimento da doutrina espírita. Então, muita coisa se desenvolveu ao longo dos anos seguintes dentro da revista espírita. Várias obras saíram ainda, além disso. Vários debates, várias trocas de ideia. Então, muita coisa se desenvolveu. Quer caminhar com a gente, seu padre? Quer caminhar com a gente, seu pastor? Vamos discutir as ideias? Vamos abrir a mente e pensar em novas possibilidades? Joia! Não quer? Tudo bem, segue a vida. É isso. Voltando para Kardec, aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. Olha que bacana. Não era só Kardec que defendia o espiritismo, certo? Existiam outras pessoas tantas dentro da sociedade de estudos, a sociedade parisiense. Vários núcleos de espiritismo se espalharam pela Europa, pela França, nas Américas. Então, é de se esperar que algumas pessoas muito apaixonadas pela doutrina tentassem converter o clero, né? Pessoas das outras religiões, principalmente a católica. E Kardec falava para eles: não façam isso, eu não paro de dar conselhos. Ele falou aqui: olha, eu não canso de dar esse conselho. Tratou a gente como irmão, acolhemos como irmão. Quer repelir a gente deixa em paz. Não estamos autorizados, ninguém está autorizado em nome do Espiritismo a converter ninguém, muito menos o clero. Sempre disse a eles, agora eu vou repetir as palavras dele: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. Os incrédulos lá do começo, para aqueles que não tinham fé nenhuma, que já não acreditavam em mais nada, que eram materialistas demais, esse sim era um campo fértil para o desenvolvimento das ideias espíritas, da doutrina espírita. Para essas pessoas, as outras religiões não faziam sentido, né? Um incrédulo é alguém que não acredita. Ele conheceu o catolicismo? Conheceu. Acreditou? Não.
Conheceu o protestantismo? Conheceu. Acreditou? Convenceu? Foi o suficiente para que ele desenvolvesse a sua fé? Não. Então ali temos um campo fértil para apresentar a doutrina espírita. Olha, o catolicismo não te atendeu, não lhe deu as respostas que você queria. Olha, o protestantismo não te atendeu, não lhe deu as respostas que você necessitava. Experimenta aqui a doutrina dos espíritos. Venha nos conhecer. Apresenta e aí sim você tem a possibilidade, porque essa pessoa não tem nada pré-programada na mente dela. Então ela está mais disposta a conhecer uma nova doutrina. Lá o território é melhor para germinar as sementes desta nova doutrina que surgia. O Espiritismo, voltando para Kardec, o Espiritismo não se impõe, porque, como o Volo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta, senão, a aparência da fé, nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Mais um parágrafo e mais uma paradinha aqui. Olha só, a fé imposta não desperta a fé de ninguém. Você acredita porque ele foi mandado acreditar. Isso é muito comum, gente, até hoje. Você pergunta para alguém por que é assim, por que a pessoa acredita, e ela fala assim, porque é, porque está na Bíblia, porque o pastor disse, porque o padre disse. Então todos aqueles que contradizem essa trindade, a Bíblia, ou o pastor, ou o padre, e muitas das vezes a pessoa sequer estudou essas coisas, ela tem a aparência da fé, é a tal da fé cega. Crê de verdade, ela não crê não. Foi dito para ela que é assim. O Espiritismo não. O Espiritismo não impõe, a gente apresenta e você por si só desenvolverá a sua fé. Pelos argumentos, pelo raciocínio, pela racionalidade que essa fé apresenta, por isso que ela é racional. É uma frase meio feita, meio pronta, né? Ai, a fé é raciocinada do Espiritismo. Gente, tem muita coisa atrás dessa afirmação. A fé raciocinada do Espiritismo. A fé raciocinada do Espiritismo tem muitos aspectos dentro da minha limitação e do que eu estou estudando aqui com Kardec. Eu vou dizer isso. É quando você desenvolve ela por si próprio. Por si próprio. Você leu, você estudou, você argumentou consigo mesmo, você comparou. É quase que um estudo científico o desenvolvimento da fé raciocinada. Tem que fazer sentido, a conta tem que fechar, a coisa tem que bater. Vamos lembrar que era uma época de ciência, oh meu Deus, como era o termo? Ciência positiva. Tinha um positivismo nessa época, borbulhando na Europa. Ninguém aceitaria nada com base em fé, fé cega. Não, é assim porque é assim, pronto. Ah, banana para você, alguém te falaria. Não vem aqui não, eu quero que isso seja comprovado. Allan Kardec chamava o Espiritismo de ciência positiva. Ela tinha argumentos, contra-argumentos, ela era comparada. E aí sim você desenvolve uma fé com razão. Fé raciocinada. Ao contrário, quando você tem essa fé cega, você tem a aparência da fé e você cumpre por quê? Porque lhe foi dito. E se você não cumpriu, o que vai acontecer? Você será penalizado por aquilo que te empurrarem. O céu, o inferno, ou sei lá mais o que. Os que lhe aceitam, olha, é o último parágrafo, hein? Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais. Mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje a luta entre igreja e espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. E é isso aí. Esse é o fim do texto, do primeiro argumento, um conjunto, na verdade, de argumentos que Kardec apresenta para o sacerdote, como se fosse um cartão de visita.
Ah, você quer conversar comigo, seu sacerdote? Quero. Então tá aqui, olha, esse é meu cartão de visita. Esses são alguns princípios que regerão o nosso debate. É isso que rege, que dirige a nossa doutrina. E a partir daí nós estabeleceremos o nosso diálogo. Tudo bem? Ah, tudo bem. E aí a partir daí que vai desenvolver. E eu vou reforçar essa última frase porque ela vai ter emenda direta com o próximo questionamento, que não será colocado neste vídeo, porque já alcançamos um tempo razoável. Se há hoje uma luta entre a igreja e o espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Isso é o que precisa ficar, porque no próximo questionamento é justamente aí que começa o argumento do sacerdote ou do padre. Tá legal? Meia hora de vídeo, tá bom, né, pra gente começar? Diálogo com o sacerdote, vídeo 1, capítulo 1 do livro O que é o Espiritismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente para quem está conhecendo esse canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aí, clica aí, porque é mais fácil de você acompanhar os novos vídeos. Eu não divulgo em muitos espaços nas redes sociais, nem no WhatsApp, porque também não tento impor a ninguém, né? Eu coloco aí quem se sentir à vontade e que conheça. E eu também não sou um grande professor de nada. Estou aqui aprendendo junto com quem está assistindo comigo. Fica o convite, tá legal? Então aqui embaixo vai ter o link para o diálogo de Bezerra de Menezes sobre o materialismo, que eu acho lindo. E lógico, como sempre, o link do kardecpedia.com para você acompanhar aí a leitura junto comigo, para você fazer a sua leitura, para você tirar as suas próprias conclusões, que podem ser diferentes das minhas, e vai estar tudo certo, porque eu também não sou dono da verdade, muito menos de nada. Então, crescemos juntos. Se você discordar de alguma coisa, comenta aí, a gente vai desenvolvendo isso. Tá legal? Muita coisa acontecendo aqui nesse canal nas últimas semanas, eu queria chamar a atenção para isso. Ele está organizadinho, por incrível que pareça. Tem playlists com coisas diferentes. Tem um livro Calma, de Emmanuel, que foi inteirinho desenvolvido com vídeos. Tem uma playlist do livro O que é o Espiritismo, para quem está começando agora, conhecendo agora este canal. Tem todos os textos do prefácio até agora, já são muitos vídeos. Tem outros trabalhinhos, outras preleções, outras coisas aí. Tem poesia para quem gosta, espírita e não espírita. Então fica o convite para conhecer. Beijo no coração e até a próxima semana.